E por que eu me incomodei tanto e demorei tanto pra falar. Eu tô tremendo. Porque eu cheguei num período muito crítico, eu briguei muito com a minha família, quase fui dessa pra cima, porque eu cheguei num estado, num ponto muito grave. Esse é um vídeo que não foi planejado, que não foi feito roteiro, que é 100% do meu coração. E eu quero falar com vocês sobre um assunto que tá me incomodando e me incomodou esse ano inteiro, que é a volta daquela magreza extrema, bem que a gente tinha lá nos anos 2000. Eu acho que isso aqui vai ser mais um bate-papo com vocês, porque eu acho um assunto de extrema importância. Mas vamos lá. Essa volta da magreza extrema tem me incomodado por diversos fatores, porque começou com uma brincadeira muito, ai, magras. Aí tem aquele áudio também que rola no Insta, no TikTok, que, cara, a galera fez meme e tá tudo bem, mas tem muita gente que leva ao pé da letra, de tipo, ai, as gordas mentiram pra vocês, a felicidade é magra e tal, não sei o que, e eu, gente, a felicidade não é magra. E falando de uma pessoa que é magra, tá? Eu sou magra e eu sei do que eu tô falando. Muita gente vai discordar de mim por falar assim, ai, mas você é magra, ai, mas não sei o quê. Concordo, então vamos entender o meu ponto nesse vídeo. Eu não tenho problema nenhum em você querer emagrecer, inclusive eu tô em processo de emagrecimento. Eu não tenho problema nenhum em você querer se sentir melhor com o seu corpo, tanto que o meu canal inteiro é sobre isso. É sobre fitness, mas é sobre uma nutrição descomplicada, é sobre um fitness descomplicado, tentando fazer vocês entenderem que vocês podem sim ter esse estilo pro resto da vida sem sofrer. É isso que eu tento trazer pra vocês sempre, sabe? Então, o meu problema não é você emagrecer, meu problema não é você querer, até se você quiser usar os remédios que hoje em dia as pessoas usam, tipo Mounjaro, Ozempic, beleza. Se você tiver obesidade, sobrepeso, indicação pra isso, e entender que o medicamento ele é por um tempo e depois se você não mudar os seus hábitos, estilo de vida, vai voltar. E que é importante você ganhar massa muscular, porque eu tô vendo muita gente querer só emagrecer, ficar pele e osso e esquecer da massa muscular. Aí sim, beleza, eu concordo com esse tipo de emagrecimento. Só que tem muita gente, e isso eu falo, obviamente, sempre da classe média alta, tá? Porque quando a gente pega pessoas de mais baixa renda, isso não se aplica, porque é uma realidade muito diferente. Mas que são pessoas querendo ficar cada vez mais magras, cadavéricas e extremamente magras, uma obsessão pela magreza. A gente tem visto isso em atrizes, a gente tem visto isso em modelos, tipo Lily Collins, a Ariana Grande, blogueiras. Teve até um caso de uma blogueira que queria usar o Mounjaro pra perder, tipo, acho que 3 quilos. Tipo, sair dos 50 e pouco pros 40 e pouco. E a menina tinha, tipo, minha altura. Gente, isso é doentio. Você querer usar pra sair de um sobrepeso, de uma obesidade, que é sim, um problema de saúde pública hoje, eu acho válido fazer com acompanhamento. Eu acho válido você querer melhorar seus hábitos e emagrecer. Mas essa obsessão por ser cada vez mais magra, por ser sua cabeça e percentual de gordura extremamente baixo, tem feito mal pra muita gente, inclusive pra mim. Por que esse assunto é tão delicado pra mim? E por que eu me incomodei tanto e demorei tanto pra falar? Eu tô tremendo. Em 2015, eu fui diagnosticada com anorexia. Eu cheguei na fase mais magra que eu já tive na minha vida. E eu posso afirmar com toda certeza, a felicidade não é magra. A felicidade é você se sentir bem com o seu corpo de forma saudável, mas não magra. Porque eu cheguei num período muito crítico, eu briguei muito com a minha família, eu tive discussões horríveis com a minha mãe. E hoje em dia minha mãe tá passando por um processo muito difícil com a doença. E eu me arrependo de cada segundo do que aconteceu naquela época, mas enfim, já faz 10 anos. Foi horrível. Eu perdi momentos, aniversários, eu perdi o meu próprio aniversário que eu cancelei por medo de comida. Quase fui dessa pra cima, porque eu cheguei num estado, num ponto muito grave. Eu pesava 30 quilos, gente. Então, com uma menina de 1,58, 1,60, pensem como era, sabe? Eu tenho pouquíssimas fotos e eu posto algumas que não é da minha pior fase. Mas assim, gente, tudo começou com querer ficar melhor com o meu corpo e diminuindo cada vez mais a comida, diminuindo cada vez mais. E eu lembro que eu entrava muito em sites, porque na época não tinha muitas blogueiras que falavam sobre, então eu entrava muito em sites de emagrecimento, de, o que toma pra emagrecer, o que isso emagrece, o que não emagrece. E eu vivia a minha vida pensando em comida. Coisas que eu nunca gostei de comer, eu nunca fui uma criança. E eu tive anorexia com 12 anos, tá, gente? Eu era muito nova. Eu fui uma criança que comia doce, nunca gostei de leite condensado. Eu comia no máximo um brigadeiro, um bolo simples. E nessa época eu morria de vontade de abrir uma caixa de leite condensado e comer tudo. E eu falava pras pessoas que eu fazia isso. Então eu falava que eu comia, eu falava que eu fazia, e eu jogava comida fora. Então era a minha vida inteira, vivendo à base de comida. Eu cozinhava muito pras pessoas porque eu não queria comer, mas eu fazia pros outros. Tudo era com base nisso. E isso tomou a minha vida por muito tempo, porque no mesmo ano eu já voltei a recuperar meu peso, porque de fato era um perigo absurdo, mas mesmo assim eu nunca mais subi meu peso, né? Tanto que depois de muito tempo aqui vocês me acompanham que eu vivi em processo de ganho de massa muscular porque eu tinha pavor de voltar pra aquele corpo, sabe? E por muitos anos isso me assombrou. Minha adolescência inteira eu sempre fui muito difícil de comer, eu não saía, era difícil eu
comer alguma coisa, sabe? Eu passei anos da minha vida sem tomar um refrigerante, nem que seja zero, sem comer uma pizza, sem comer uma batata frita. E você pode até pensar, nossa, que legal. Não, isso não é legal, gente, porque de vez em quando não tem problema. Isso é uma questão de social. A diferença entre você ser uma pessoa focada e você ser uma pessoa transtornada é que uma pessoa focada, ela tem o poder da escolha. Eu não gosto de apontar pra ninguém e falar você é transtornada, você não é por conta disso. Porque hoje eu tenho o poder da escolha. Eu escolho focar na minha dieta. Eu escolho treinar. Eu escolho manter meu cardio. Apesar de que eu fiz terapia durante anos, tá, gente? Então eu sei meus gatilhos. E quando você é uma pessoa transtornada, você não tem esse processo de escolha, porque a sua cabeça manda muito mais em você. Você não consegue. Você simplesmente não consegue comer, você simplesmente tem medo da comida. Você passa o dia inteiro pensando no que você queria comer e toda vez que você come alguma coisa fora, a culpa, ela cai de uma forma absurda. Sentir uma culpa ou outra, gente, é parte do processo, tá? Isso eu não vou dizer que todo mundo sente. Mas você vê que o pensamento tá ficando muito transtornado quando a culpa, ela te toma de proporções que eu acho que eu nunca vou saber descrever a sensação. E esse ano, com a volta dessa magreza e muita gente querendo ficar cada vez mais magra, mais magra, mais magra, coisa que eu deixei de acompanhar muita gente que queria ficar tão magra assim, começou a ativar certos gatilhos em mim que eu não via há anos. E isso me assustou. Óbvio que eu deixei de acompanhar, óbvio que eu deixei de ver e hoje eu já tô melhor. Ainda estou em processo de emagrecimento, mas assim, muito mais tranquilo, porque eu quis diminuir minha dieta rápido, assim. É difícil falar isso pra vocês, sabe? É difícil me abrir dessa forma. Mas eu quis fazer, eu quis diminuir, eu quis fazer loucura de volta, mas eu não fiz. E graças a Deus eu tenho o meu namorado, Carolina, que me ajuda muito nisso. Mas é muito difícil ver tudo isso voltando, sabe? Porque as pessoas exaltam cada vez mais as coisas muito não saudáveis, sabe? E é estranho porque ao mesmo tempo que eu entendo um ponto de, beleza, a gente tem que dizer não pra muitas coisas e eu sou 100% a favor disso. A gente tem que fazer alguns hacks às vezes pra conseguir emagrecer e isso eu sou a favor. De outro, eu sei que tem um comportamento muito transtornado que é uma barreira, é uma linha muito tênue entre os dois. Talvez eu esteja num limbo entre estar postando conteúdo de emagrecimento pra vocês e entender até que ponto isso é saudável. Mas enfim, eu tento sempre trazer aqui um fitness muito tranquilo, muito... não muito fácil, porque fácil nunca vai ser, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto sempre e vai ter que dizer não pra muita coisa, enfim, isso acontece. Mas que seja mais palpável, que vocês não tenham que emagrecer a todo custo e ficar tipo pele e osso, porque, gente, não é normal. Enfim, é só um vídeo de desabafo mesmo. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se eu tô ficando maluca. Eu acho que não, porque eu já vi muita gente falar disso. Mas enfim, não aplaudam isso, não aplaudam magreza extrema, não façam isso, porque o buraco é muito mais embaixo. É isso.